Uma trama de suspense com estética noir. É assim que se pode resumir o curta-metragem O Que Não Te Pertence Mais, realizado por Gustavo Chu e com direção de fotografia de Pedro Amadeu. Nossos convidados aqui hoje no Curto Nesp. Bem-vindos ao Curto Nesp, meninos. Obrigado. Gustavo, você escreveu roteiros de O Que Não Te Pertence Mais em coautoria com o Samuel Zonho. Isso. Como que é dividir a escritura de um roteiro? Olha, é muito legal porque o Samu ele é uma figura muito presente na nossa faculdade, ele é muito presente em todas as nossas produções, porque todos os nossos roteiros passam pela mão do Samu, assim. Ele é professor de vocês? Não, ele é um colega, ele é realmente um colega, assim. Aliás, ele não faz facu com a gente, ele se formou já e ele é um grande tutor, assim, o Samu ama cinema. Então, quando eu chamei ele para fazer o roteiro comigo, foi pelo seguinte, eu tinha metade escrita e não conseguia completar a outra. E eu dei para ele. E ele falou, nossa, cara, né, obrigado, que chance linda de eu fazer com você. Na verdade, eu que tenho que agradecer ele, porque ficou maravilhoso. Toda a parte da narração, ele que bolou, os toques todos foram deles, assim. Então, fazer junto foi muito legal, muito legal. Bacana, foi uma experiência diferente de escrever sozinho, né? É. E Pedro, você foi diretor de fotografia do filme. Isso. Qual que é o papel da direção de fotografia em um filme? Bom, a direção de fotografia é uma função muito importante no cinema, né? E não só no cinema, mas em qualquer audiovisual, porque ele é o responsável por pegar aquilo que está no roteiro, pegar a concepção do diretor em cima do roteiro e transformar aquilo em imagem, né? Ele é o responsável por transformar aquilo que o diretor concebeu em realmente algo existente. Então, o diretor de fotografia é o cara que vai, de fato, conceber a iluminação da cena, do filme todo, na verdade. Ele vai conceber os enquadramentos junto com o diretor. Então, ele é o responsável por toda essa parte, vamos dizer, técnica de um filme. De dar a imagem visual, promover aquilo que está na cabeça do diretor. Exatamente, é ele que dá, ele transforma em realidade aquilo que o diretor concebeu dentro do roteiro. Que bacana. E O Que Não Te Pertence Mais, ele tem uma referência clara à estética noir. Quais foram os filmes que inspiraram vocês, que vocês assistiram para conceber esse filme? Bom, acho que o principal é A Marca da Maldade, do Orson Welles, porque ele tem uns planos maravilhosos, ele trabalha o noir como noir, e não ele é quase um pós-noir, né? É muito legal. Ele é mais ou menos do término da época do gênero do noir. A Marca da Maldade é um filme muito expressivo dentro do noir, né? Até pelo plano sequência que nós puxamos como grande referência e tal. Tem os elementos claros, né, de o personagem principal que começa no mundo aceitável cai pro submundo e A Marca da Maldade trabalha muito bem isso, né? O personagem do Orson Welles, ele já foi pro submundo, você vê que ele já foi um herói, agora ele tá decaído. A gente usou também o Lars von Trier, né? Ele virou um anti-herói, né? A gente tem também o Lars von Trier, né, o Dogville. Dogville. Não tanto pelo noir, mas porque é um neo-noir, né? Exatamente, ele trabalha muito na parte estética, a gente puxou uma coisa que é fundamental do Dogville, que é o fundo infinito, que é o preto, que ele se abstém de todo o cenário que tem em volta, para que realmente o espectador ele se atente exatamente para aquilo que está acontecendo ali no centro da cena. E acima de tudo ao próprio estilo, assim, né? A gente quis fazer um aglomerado e uma homenagem ao próprio noir, né? Como por exemplo Sin City. O Sin City não é noir, ele veio aliás 50 anos depois do noir, e mesmo assim ele pegou todos os elementos e trabalhou de uma maneira muito clara, assim, foi o que a gente quis fazer, uma homenagem ao gênero, assim, não um filme. Exatamente. Em relação à fotografia, Pedro, é um filme noir, qual que é a diferença de fazer a fotografia de um filme em preto e branco para um filme colorido? De iluminação, de cenário, como criar um contraste? Então, no caso, o preto e branco, embora muitos pensem que somente o colorido e o preto e branco não tem diferença, na verdade a diferença é muito grande, porque o preto e branco, a gente não tem, o nosso olho não consegue captar exatamente as diferenças de cor que tem. Então, o preto e branco ele tem que ser muito expressivo. Então, o ponto principal que eu destaco, que eu acho que é muito importante, é a iluminação. E no caso do nosso filme, a gente trabalhou muito com o chiaro escuro, que é a questão da luz e da sombra. E essa luz e sombra, esse contraste entre luz e sombra é o que realmente dá a perspectiva que o nosso olho tem sem a cor. Então, a grande diferença no preto e branco para o colorido é assim em questão da iluminação. A iluminação ela tem que ser muito expressiva, porque o nosso olho ele sente falta dessa perspectiva. Então, o contraste é o que faz a gente enxergar bem o preto e branco e ter toda a percepção real. É essencial. É essencial. Você buscou trabalhar até como o cinema antigo, né, de preto e branco, que é uma coisa que hoje é mais fácil, tá tudo colorido, você liga ali, a câmera ela já capta melhor, só que quando você busca trabalhar com outra estética, você vai encontrar dificuldades que muitas vezes a gente não encontra. Com certeza, realmente. E por que a escolha da narrativa em off para contar a história do filme? A narrativa foi o seguinte,
a gente tinha alguns empecilhos técnicos para fazer esse filme, né? Então, a câmera de película, ela tem um som muito forte. Ela tem a bateria dela roda muito forte, o rotorzinho dela. Você ouve muito bem isso no microfone. Então, Ele foi gravado em película? Foi gravado em película, em 16mm. Nós gravamos 16mm numa Arriflex, né? E com um filme negativo Kodak Vision 3. Nossa, o filmão fantástico. Foi lindo, assim. E tudo começou a partir da proposta de, vamos fazer uma película? Vamos. Então, por exemplo, por que é preto e branco? Porque a película preto e branco era mais barata. Acabou que a gente comprou a colorida, mas mesmo assim. A gente não pode cortar muito a película, a gente não pode fazer muito corte, senão a gente desperdiça material. Então vamos fazer um plano sequência. O som vai ficar ruim se fizer som direto, vamos pensar tudo na pós. O que soma? Narração com preto e branco com plano sequência. O noir. Então a gente resolveu mergulhar de cabeça nisso, e a narração em off é um reflexo disso. E o que te motivou a escrever essa história? Bom, assim, principalmente que a gente decidiu que a gente ia fazer um noir, principalmente que eu decidi que ia escrever um noir, eu conversei com o Samu, nesse caso foi, um grande conselheiro, um grande professor, assim, e a gente quis realmente fazer, foi basicamente isso, foi uma homenagem ao noir, foi um conglomerado de todas as coisas que compõem ele, assim. E acho que o filme ficou muito bonito nesse aspecto, porque é uma coisa muito densa e ao mesmo tempo muito simples, né? A gente fala que o menos é mais, eu acho que o filme é muito menos e leva muito mais, assim. Então, eu nunca tinha trabalhado com noir, eu gosto muito de trabalhar com gêneros diferentes. Então foi a primeira vez que a gente fez isso e acho que o resultado foi muito gratificante, assim, foi muito bonito, né? Foi, com certeza. E você também trabalhou com edição e finalização, né, Pedro? Sim. E como é que foi trabalhar nessas duas vertentes, de direção de fotografia e de edição? Então, pra mim foi ótimo, né? Porque, assim, na verdade, a edição nós não tivemos tanto porque trata-se de um plano sequência, né? O curto, ele é um plano só. Mas em questão da finalização, para mim foi muito importante, porque eu peguei tudo aquilo, todo o planejamento, toda a pesquisa que eu tinha feito em relação ao noir na preparação para a fotografia e trouxe também para a finalização. Então todo o tratamento de cor, o contraste que a gente tem que arrumar assim na finalização, isso foi muito importante, porque eu tinha exatamente a concepção minha como diretor de fotografia do filme, o que era que eu queria na estética do filme. Então eu consegui trabalhar muito bem unindo a finalização e a direção de fotografia. Isso eu acho que foi essencial para um resultado bacana final, assim, a estética do filme. Com certeza. Você acaba tendo uma visão mais ampla e generalista do filme, quanto mais funções você realiza dentro do filme. Com certeza. Isso foi essencial para o resultado estético, para mim. Foi mesmo, né? Porque no noir o principal é a fotografia. Por mais que o som seja muito importante, o principal é a fotografia. E a partir do momento que o Pedro tem essa concepção clara de fotografia e fez a fotografia, quando ele foi para a finalização, assim, a gente só pensou, só podia ser ele. Porque ele já tinha tudo isso composto na própria cabeça dele, assim, foi essencial mesmo. Legal. Curta o Nesp, dá uma pausa e volta daqui a pouco com mais O Que Não Te Pertence Mais. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com o filme O Que Não Te Pertence Mais, de Gustavo Chu, e aqui com a presença do Pedro Amadeu, diretor de fotografia também. Gustavo, você dirigiu o filme, que você coescreveu o roteiro. Isso. Qual é a diferença de dirigir um filme que foi você que escreveu para dirigir um filme que você não escreveu, de autoria de outra pessoa? Tá. Facilita dirigir um filme que você conhece a história, que você desenvolveu? Eu não vou dizer que facilita, porque a partir do momento que o roteiro está escrito, ele está pronto, não é tão diferente ser seu ou ser de outra pessoa. Mas, de fato, na concepção do filme, tudo fica muito mais fácil. Porque vira um filhinho seu, sabe? Você escrever e trazer para tona, assim. Uma coisa é você receber a ideia de alguém, né? Ter a chance de poder viabilizar, materializar a ideia de alguém. E outra coisa é você já conceber a ideia desde o embriãozinho, assim. O Pedro até fala comigo que uma coisa muito legal de você trabalhar com um diretor roteirista, pelo menos quando o resto da equipe se dá bem, é o seguinte, no próprio roteiro, muitas vezes, a gente foge um pouco do formato e já coloca enquadramento, já coloca o som. Tem muitos casos, por exemplo, que a gente não descreve o personagem, porque a gente já pensa em um ator. Então, assim, você coloca o nome do ator como personagem, por exemplo. Isso acontece bastante. Então, não é mais difícil, não é mais fácil também, mas é um caminho diferente. Assim, você acaba tendo um amor. É muito fraternal você dirigir um roteiro seu, assim. É a criação de uma obra sua, né? Você, desde o início da concepção até o final, você está em todos os momentos. Sim. Tem aquela discussão de, né, um filme A gente gosta de pensar que, geralmente, quando você escreve o roteiro e dirige o filme, ele é seu. Não que seja mais seu do que das outras pessoas, mas porque toda a concepção estética é sua. Assim. O Que Não Te Pertence Mais traz a estética do cinema noir. Nossa equipe buscou saber mais sobre essa escola de cinema. Vamos conferir?
Bem, o cinema noir é um cinema que convencionou se chamar assim, né, de negro em francês, né, a tradução em português seria o cinema negro. É um tipo de cinema que predominante nos Estados Unidos no final dos anos 30, mais comecinho dos anos 40, que apresenta uma estética voltada para filmes mais policiais, né, que tem alguns personagens muito característicos, como o detetive, né, a fêmea fatal, a femme fatale. E intrigas e diálogos muito ágeis e confusos. E é um tipo de filme que, embora as raízes estejam no cinema europeu, né, no expressionismo alemão, ele é característico da Hollywood dos anos 40. Então, embora existam algumas ramificações, algumas escolas posteriores que tentam retomar essa estética no ar, é um tipo de cinema predominantemente dos anos 40 nos Estados Unidos. Então ele trabalha muito a questão estética, né, do preto e branco num contraste muito profundo, aquela ideia da rua molhada, com uma névoa, aquele postinho com a luz que ilumina uma figura sinistra. Então é um tipo de filme muito interessante e é um tipo de filme que me instiga muito, né, porque é um tipo de roteiro muito bem construído, em que os personagens são fortes e as tramas são bem estruturadas. Vamos começar explicando que o cinema noir ele não era entendido como cinema noir na época que ele existia. Isso foi um nome que foi dado posteriormente pela crítica francesa dos anos 50, né? Então os diretores que faziam esses filmes, eles não tinham a noção que eles estavam criando ou que eles faziam parte de uma estética noir, porque esse nome não existia quando os filmes foram produzidos. Eu gosto muito de alguns clássicos, né? Então vamos dividir assim, o cinema noir desse período mesmo, o cinema noir clássico americano. Eu gosto muito do Pacto de Sangue, né, que tem todos os elementos, acho que esse serviria como referência, porque nesse filme tem todos os elementos que a gente pode considerar de um filme noir. A voz em off, a fêmea fatal, um detetive que foi enganado pela trama dessa loura, né, e diálogos extremamente bem trabalhados e uma trama de roteiro muito bem estruturada. E lógico também a questão estética visual, aquele preto e branco com contraste forte, né, e atmosferas expressionistas. Dentro ainda dessa época eu gosto, tem alguns filmes um pouco produzidos posteriormente, mas eu gosto muito do Crepúsculo dos Deuses, que também é muito conhecido, e a escola de crítica francesa considera que o último grande filme noir é A Marca da Maldade do Orson Welles, que eu acho também um exemplo clássico do que seria uma estética e uma trama noir. E a gente pode também buscar um pouco mais recentemente algumas referências, alguns filmes mais recentes, que até foram chamados de neo-noir, o filme de 74 do Roman Polanski, Chinatown, que embora não seja em preto e branco, né, mas ele retoma toda essa questão estética do roteiro e atualiza para um contexto dos anos 70. A gente pode achar até resquícios do noir de forma bem intensa em filmes mais recentes como Sin City, por exemplo, que tem aquela referência do quadrinho, mas é um quadrinho expressionista que joga a gente para uma atmosfera noir. No Brasil a gente tem um filme do Guilherme Prado dos anos 80 que chama A Dama do Cine Xangai, que tem uma inspiração noir também. À noite. Bem interessante o cinema noir, não é mesmo? E Pedro, você tem uma filmografia própria bastante extensa. Quais são as características que você busca imprimir suas nos filmes? Que você fala assim, isso tem a minha cara. Bom, eu faço bastante filme e assim, desde quando eu comecei a querer trabalhar com cinema, eu sempre busquei focar na direção de fotografia, que é a minha grande paixão e é onde eu busco mais conhecimento e tal. E assim, uma das coisas que eu acho muito importante no set para o diretor de fotografia é ele conceber exatamente a iluminação que ele vai trabalhar, né? No caso, eu acho que cada filme que eu pego para fazer, eu busco ter um tempo de pesquisa muito grande, eu busco estudar as referências para saber exatamente o que eu devo trabalhar ali. Então, assim, uma das marcas que eu tenho, assim, que eu consigo enxergar, é que, assim, eu busco trazer toda a referência estética que o diretor me passou, que o roteirista colocou ali no filme, eu estudo tudo aquilo e tento trazer para o set. Isso através da iluminação, acho que a iluminação é muito importante. Daí também os enquadramentos,
que também são fundamentais. Mas assim, eu tenho uma grande preocupação em trabalhar bem a iluminação do set. Essa é uma marca que eu gosto, porque a finalização ela é uma aliada minha, mas eu tenho que fazer um bom trabalho ali dentro. E assim, a luz para o fotógrafo acho que é o ponto principal, né? O fotógrafo, ele tendo domínio sobre a luz, né, tenho certeza que ele consegue fazer um ótimo trabalho. Então, eu busco ter o máximo que eu posso domínio da luz em cada filme que eu vou fazer. Essa é uma marca minha. E também, assim, eu busco ter muitas referências, principalmente de arte, né? Pintura, eu gosto muito de estudar e querendo ou não querendo, isso influencia um pouco no meu trabalho. Porque a pintura, a arte num todo, ela vem crescendo e ela vem evoluindo ao longo do tempo. E quem sou eu para não sugar tudo que eu posso dessa arte de anos, que é o que molda uma estética não só de uma fotografia, mas do mundo hoje. Então, para mim, isso é muito importante. E qual dica você daria para alguém que quer fazer um filme caseiro, mas não tem iluminação profissional? Dá para pegar abajur, lâmpada, montar alguma coisa amadora em casa? Com certeza, dá. Eu já fiz muito disso já, inclusive. Eu acho que dá, sim, porque a luz, assim, acho que a melhor luz que nós temos hoje no mundo é o sol, né? Então, assim, somente com o sol você consegue fazer muita coisa. Você consegue trabalhar de várias formas. O que vale, eu acho que é a pessoa ela conceber bem a estética que ela quer trabalhar. Trabalhar com 3 pontos ou sol com sol, você acredita que é melhor? Não, aí depende do que você quer fazer, porque você tem uma grande fonte de luz. Você pode trabalhar rebatendo ela, você pode trabalhar usando a sombra que o sol te fornece, ou no caso do interior, você pode trabalhar usando espelhos, você pode trabalhar usando o abajur, cortina. Então, assim, eu acho que a luz a gente tem, né? Você não necessariamente precisa de um refletor de cinema para estar fazendo. É lógico que ele te fornece, assim, opções melhores de como trabalhar a iluminação. Mas, assim, você tendo a luz, você consegue trabalhar. Você pode recortar ela da forma que você entende aquilo como o melhor para o teu filme. Então, eu acho que isso é muito assim, se a pessoa realmente tem a ideia, tem a concepção estética boa vontade, na cabeça, jeitinho, consegue. Ela consegue fazer sim, e ótimos trabalhos. Consegue fazer ótimos trabalhos com quase nada. Basta boa vontade e analisar ali o que tem, né? Exatamente. E um olho bom também, né? Com certeza, né? O fotógrafo ele tem que ter um olhar, tem que ter né? um olho bom. O olhar para o fotógrafo hoje eu acho que é a maior distinção, assim, porque hoje em dia está tudo muito fácil de fazer. Qualquer câmera que você pega já está uma imagem maravilhosa. Você tem câmeras a baixo custo e é muito fácil hoje, o olhar é muito importante. O Curto Nesp vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com o filme O Que Não Te Pertence Mais. Gustavo, o filme de vocês, ele deixa... A narração ela é muito implícita. Dá para entender subjetivamente o que aconteceu ou o que vai acontecer. Mas isso não fica muito claro. Afinal, sem muito spoiler, o que seria a história a priori dos acontecimentos cronológicos que a gente assiste no filme? Tá. O noir, como um todo, ele trabalha muito com essa queda de um personagem que está inserido no mundo aceitável para o submundo, assim. Então a gente criou um personagem fragilizado, que é o personagem principal, jogamos ele num bar, e ele chorando porque a mulher dele brigou com ele, porque ele tá sem dinheiro, porque tem uma filha doente, sabe? E jogamos essa femme fatale, né, que é a mulher fatal, que aproxima dele e vem com essa proposta de, tem uma grana fácil pra gente, tem um roubo muito legal, assim. E aos poucos, com muita sensualidade, porque o noir ele é um gênero muito sensual, né, aquela voz mansa, o tempo do cigarro aceso, com essa sensualidade ela obriga ele a fazer esse assalto, assim. Que na verdade é uma coisa muito genérica, né, o filme chamar O Que Não Te Pertence Mais reflete muito disso, sabe? Porque o que não pertence mais para ele, na verdade, não é só esse dinheiro que ele roubou, mas é toda a vida, toda a paz que você tem. E isso reflete muito na gente hoje em dia, porque quando você vai de cabeça com uma coisa que você é realmente apaixonado, mas não tem certeza se vai dar certo, você pode perder todo o resto. Na verdade, você perde todo o resto. Às vezes vale a pena, às vezes não. Mas, de fato, a história que a gente deixou por trás é um tanto quanto genérica, né? É um pouco ampla, assim. Porque eu gosto dessa ideia das pessoas jogarem dentro dos filmes que a gente faz o ideal delas, assim, o que elas interpretam. Acho isso muito bacana, você quebrar essa quarta parede. Então, por mais que eu possa explicar e contar que drink ele estava bebendo no bar, que ele conheceu ela, ou como era a noite que ele conheceu ela, e qual foi o nome do banco, e quanto dinheiro em notas eles roubaram,
ainda assim não vai dar para ter a atmosfera toda, porque o noir é isso, o noir é a atmosfera da sombra, né? É uma atmosfera sombria, completamente dramática. A sugestão, é o suspense, é o que Exatamente. pode É sempre ter o acontecido. noir, ele é muito sussurro, sabe? Por isso que a própria voz da narradora é muito sussurrada, assim, ela é baixinha, sabe? E isso vai dando essa atmosfera. E é isso, o noir é a atmosfera, né? É o calor, é a sombra, é uma criação muito maior do que a própria imagem, assim. Eu conheci o filme de vocês, Pedro, no Intercom Sudeste, aqui em Bauru, onde vocês venceram a categoria de vocês e também vocês venceram em Manaus. Qual que é a importância de ganhar essas premiações para a divulgação do filme e para vocês enquanto realizadores? Eu acho muito importante uma premiação porque eu acho que além de dar um reconhecimento maior pro filme que a gente fez, eu acho que é uma sensação de um bom trabalho realizado. Eu acho que é a conclusão de um bom trabalho realizado, porque um prêmio, na verdade, ele reflete todo o esforço que a gente teve. Né, no caso, para fazer uma boa estética, a gente pesquisou bastante, a gente foi buscar captar a essência do noir para trabalhar isso. E o prêmio, ele vem para realmente, como se fosse dar uma estrela para isso, né? Porque é um trabalho muito árduo e que leva muito tempo. Então, acho que o prêmio é muito importante. E como, olhando assim, no ponto de vista de divulgação do filme, é ótimo também. Porque isso, além de divulgar o nosso trabalho, divulga o filme, que é o nosso foco maior. A gente faz pra gaveta, né? Exatamente. Nós não fazemos o filme para guardar para nós. A gente faz o filme para passar para frente, para que os espectadores possam consumir esse produto audiovisual. Então, isso é muito importante. A premiação abre o leque, assim, e muitas pessoas que às vezes a gente não conhece veem o filme, gostam. Então, isso acho que foi muito importante. Aliás, eu acho que essa é a parte mais importante até do que o próprio prêmio, né? Quando você tem um feedback muito legal, assim. Os nossos filmes que estavam concorrendo no Spocon, todos tiveram uma resposta muito boa do público, que na verdade não era um público, né? Era para ser uma banca avaliadora, um competidor, e os próprios competidores eram torcer por nós, assim. Isso é muito legal, você conseguir ter essa conexão. E o prêmio favorece isso, né? O prêmio tá lá, exibir, defender, e ainda por cima ser reconhecido por isso E você falou os nossos filmes. Quem é a equipe que participa dos filmes de vocês? Existe um conjunto? Vocês buscam sempre trabalhar entre si as mesmas pessoas? São um grupo de amigos? Quem que são essas pessoas? No caso específico do Que Não Te Pertence Mais, foi toda a nossa sala, foi todo o nosso semestre. Só que isso não tem nada a ver com o fato de a gente trabalhar com as mesmas pessoas. A gente tem uma equipe meio formada, assim, a gente tem uma linha que cada um quer seguir. E a gente usa isso, né? Eu, por exemplo, por mais que a gente faça som e todas as outras coisas de edição e produção, cada um gosta muito de uma coisa. Então, por exemplo, eu faço direção sempre, eu gosto muito da direção e do roteiro. O Pedro é fotografia, o Felipe França sempre faz o som e as trilhas sonoras. A gente tem o Lucas Chitão, a Janete, o Wagner que fazem a produção. Trabalhar com uma equipe que você repete ela, assim, que você tem um entrosamento é muito legal. É bom conhecer gente nova, é sempre bom trabalhar com gente nova, só que quando você cria uma afinidade com a equipe, principalmente com os cabeças dela, é muito doido, chega uma hora que você não precisa nem mais falar. Você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o que fazer. A gente estava montando um filmezinho ontem, eu nem falava, corta aqui, nesse segundo era assim, você entendeu? Ele, tá. A comunicação se torna muito mais fácil, porque um compreende exatamente qual é a linha de pensamento do outro. Isso eu acho que é fundamental para qualquer filme, né? A gente vê uma equipe... Qualquer obra audiovisual qualquer obra audiovisual, até em relação à você música tem que também. ter uma equipe unida, você tem que ter uma equipe com o mesmo foco. Claro que cada um tem a sua forma de interpretação de arte, mas a concepção do filme é uma. E tendo uma equipe muito ligada nesse sentido é importante. Porque cada um dessa equipe traz uma coisa para dentro do filme, e quando a equipe está muito conectada, quando a equipe está ligada no processo, o que eles trazem só acrescenta, nunca tem conflito de ideias. É o que você falou. Imagina, por exemplo, um músico solo, por exemplo, o Ed Mota, se ele trocasse de banda a cada show, sabe? O som ia ficar bom, ia sair uma banda boa, mas pô, você não vê o cara instalando o dedo e a turma parando de tocar, assim, sabe? Exatamente. E que dica vocês dariam para quem quer começar a fazer cinema, mas não tem... Você já deu algumas dicas, Pedro, em relação à iluminação, de repente pegar um farolete, né, um abajur. Para quem tem só uma câmera pequena, amadora, de repente uma fotográfica ou um celular, o que fazer? A ideia é mais importante? Como trabalhar essa ideia com poucos recursos? Eu acho que o mais importante de tudo, depois a gente pode até pensar melhor isso, mas o mais importante é fazer. Pode parecer clichê, porque todo mundo diz, mas é verdade, cara. Você esperar o seu filme acontecer, não vai rolar. E assistir bastante filme ou não? Também. É muito importante você ver filmes, mas não só filmes, né? Era uma coisa que a gente estava conversando até um pouco antes,
é que assim, é muito importante você ter a técnica muito ligada à sua criatividade. E a criatividade é aquilo que vai te fazer, vai te fazer criar, vai te fazer transformar aquilo que do teu mundo em audiovisual. Né? E ao mesmo tempo prestar muita atenção ao técnico, assim. E quando a gente diz o técnico, a gente não quer dizer compre a melhor câmera, tenha o melhor microfone, mas é saber assim, você vai fazer um filme e você vai assistir seu filme. Tenha esses olhos de como se não fosse seu, de um terceiro. Não seja preguiçoso, saca? Se você pode ter uma cybershotzinha, uma handicamzinha, você pode ter uma reflex maravilhosa. Desde que você veja seu filme e realmente tenha consciência de que não, isso está ruim, eu preciso melhorar, ou isso está bom, vamos manter. Né? Você não precisa se apegar necessariamente aos equipamentos, e sim ao cuidado que você tem em usá-los. A gente já viu muito filme gravado com câmeras maravilhosas e uma porcaria, e muito filme gravado com celular. E que são maravilhosos. Pô, tem, aliás, focos hoje em dia curtas de 7 segundos, 1 minuto, gravado com celular, que são melhores que muitas coisas que eu já vi. E que contam histórias até mais rápido e conseguem fechar uma história que filmes não. Exatamente. E também o que você falou de assistir filme, eu acho isso também muito importante. Você não só assistir filme, assim como eu falei também, você buscar representações de arte, isso acho que é fundamental, porque você enriquece o teu mundo, você enriquece a tua mente criativa. Eu acho que isso é fundamental para você fazer qualquer produto bem. Qualquer coisa, né? Audiovisual bom. Você tem que ter um repertório. Uma base, exatamente. E assim, não no sentido de eu tenho um repertório, agora vou fazer um filme. Não é isso. Você quer fazer um filme? Você quer fazer alguma coisa? Estuda. Estuda, é igual fazer uma prova, cara. Você estuda. A gente quer fazer um noir, por exemplo. A gente ficou um mês assistindo noir e vendo noir e discutindo noir, entendendo. Quando a gente entendeu, beleza. Agora vai. Estuda, trabalho, é tudo junto, não é só pensar e fazer. Tem que fazer e pensar e pensar e fazer as duas sem coisas. Medo. Sem medo, porque não são todos os trabalhos nossos que ficaram legais, bons, né? Então, você tem que se arriscar. Se você não se arriscar, você nunca vai conseguir. E acima de tudo, gostar do que faz, cara. Se você realmente tiver a paixão de estar no set, porque vai ser difícil, vai ser estressante, vai dar briga, mas no final vale a pena, assim, quando você é pronto, putz, é lindo, cara. E Gustavo, onde a gente pode encontrar mais sobre o seu trabalho? Existe uma página no YouTube, uma página na Existe uma página do Facebook, ela chama 50mm Produções, número 50mm Produções. Lá todos os curtas que a gente faz, a gente joga. Os poucos curtas que a gente não joga lá é porque ainda está correndo em festival, ou porque a gente ainda está pegando alguma autorização de alguém. Mas todos os nossos trabalhos estão lá. O Pedro tem o site dele também, mas ele tem muitas participações na página da 50mm. E o seu, Pedro, onde que a gente pode encontrar além da 50mm também? O meu é pedroamadeu.com, é meu site, é meu portfólio virtual. Lá tem bastante coisa, não só de cinema, mas tem também de publicidade, que eu trabalho bastante. E lá o pessoal vai poder conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho, fisicamente. Bom, Gustavo, Chu, Pedro Amadeu, gostaria de agradecer a presença aqui no Curto Nesp. Eu gostei muito do programa. Obrigado. Gostamos, foi legal. Não foi tão horrível assim. O Curto Nesp vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o filme O Que Não Te Pertence Mais. Voltamos com o Curto Nesp. E agora vocês ficam com o curta-metragem O Que Não Te Pertence Mais. Com um sorriso fácil e um drink pago, consegui conquistá-lo. Assim que me aproximei, percebi sua fraqueza. Um dedo já não usava aliança. E naquela noite, quente como o diabo, estava bebendo para tentar esquecê-la. Um homem maduro e de boa conversa, com corpo forte, voz charmosa, calma, um escudo para sua alma fragilizada, quebradiça e em cacos, como as janelas de um galpão abandonado. Eu sabia que poderia me ajudar. Eu podia contar com ele.
E dentro dos minutos que combinamos, queimando pensamentos ruins, no tempo de um cigarro aceso, disse a ele que não deveria mentir. Disse que lhe daria tudo o que desejasse se fizesse aquilo que estava acertado. Não poderia, de forma alguma, envolver quem quer que fosse, pois estávamos falando de um roubo e de muito dinheiro. Não poderia, de forma alguma, tentar voltar para aquela esposa, para aquele filho e para aquela vida. Muito menos com meu dinheiro. Fugir de mim é algo que não aceito de forma nenhuma. Eu sou mais esperta que a morte.